A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje damos continuidade à nossa série de estudos e pregações dentro de um único tema. Estamos em propósito, em campanha, cujo tema é Lucas 3,16, E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então estamos trazendo aqui durante 7 semanas uma série de mensagens e estudos que tem por objetivo aproximar você do Espírito Santo de Deus, de maneira que você vai entender melhor as experiências com o Espírito Santo do Senhor. Você pode participar acompanhando aqui pelo canal, como também através do Telegram. Assine o nosso canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo similar ao WhatsApp e o link está aqui na descrição deste vídeo. Você também vai encontrar na descrição deste vídeo outros links que são interessantes, como por exemplo o link do nosso site pregadormanassés.com, onde eu estou postando essas mensagens em texto, tá? Então nesse momento eu vou trazer a palavra aqui para você e eu já estou com o meu estudo aqui aberto, ok? E esse mesmo estudo que eu estou usando aqui para trazer essa palavra está disponível já no nosso site pregadormanassés.com. Ok? Bom, a palavra de hoje está aqui em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Tá? É uma palavra forte, um versículo forte. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas o que isso quer dizer? Trazendo para os dias de hoje, está falando do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O fogo do Espírito Santo de Deus deve ser mantido por nós. Como que está o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você sabia que você precisa mantê-lo sempre aceso? É o que nós vamos entender hoje aqui. Glória a Deus. Primeiro olhe o texto, veja que do verso 8 até o 13, é onde Deus traz essa orientação para Moisés, que ele passe aos sacerdotes, no caso Arão, seus filhos, de que eles deveriam ter o cuidado de manter o fogo do altar sempre aceso. E para manter esse fogo aceso, seriam necessários 2 sacrifícios por dia, fazendo-se 2 sacrifícios, oferecendo ali no altar do Senhor 2 sacrifícios todo dia, eles estariam mantendo esse fogo sempre aceso. E isso, fazer isso é um sinal de dedicação ao Senhor e sinal também de adoração. Isto é, uma contínua adoração a Deus, porque mantendo o fogo continuamente aceso, automaticamente você está sempre, continuamente agradando a Deus. Glórias ao Senhor por isso. E interessante que o primeiro fogo que foi aceso nesse altar, ou seja, a primeira vez que se acendeu fogo no altar, não foi o homem que acendeu, não foi Moisés que acendeu, não foi Arão que acendeu. O fogo do altar, o primeiro acendido, foi o próprio Deus. Isso está em Levítico, capítulo 9, verso 23 e 24. Você vai encontrar, depois você pode ler, por exemplo, o capítulo 9 inteiro para entender melhor. Você vai ver que eles prepararam o altar e quem acendeu primeiramente o fogo foi Deus. Então, quando Deus está dizendo aqui em Levítico 6, 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, quando Deus diz para não deixar apagar esse fogo, é o fogo que Ele mesmo acendeu. Então, veja, Deus acende o fogo sobre o altar, mas são os sacerdotes que devem manter esse fogo aceso, assim como é Deus quem manda, quem derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida, a pedido de Jesus Cristo. Você vê, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, 26, isso mesmo, Jesus dizendo que vai enviar o Espírito Santo, vai pedir ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo em meu nome, e nós receberemos o Espírito Santo, que representa esse fogo aqui. Então Deus deu o seu Espírito para você, como Paulo nos diz, Deus nos deu do seu Espírito. Então você recebeu o Espírito Santo, que foi Deus quem te deu. Isso é o fogo. Tá? Fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Isso é o fogo na sua vida, o fogo do Espírito, que foi acendido por Deus. Mas agora você
como sacerdote de Deus, é que deve trabalhar para manter esse fogo aceso. Glória a Deus. A forma como os sacerdotes mantêm o fogo aceso é oferecendo sacrifícios ao Senhor 2 vezes por dia. Tá? Então temos 2 coisas aqui. Primeiro, nós somos sacerdotes. E segundo, a única forma de manter esse fogo aceso é oferecendo sacrifícios no altar do Senhor. Então vamos entender isso daí. Tá? Primeiro, quem são esses sacerdotes? Né? Como que a gente sabe que somos sacerdotes? Bom, através do Novo Testamento, o apóstolo Pedro ele deixa isso bem claro. Né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, ele diz que nós somos um reino sacerdotal. Tá? Ou até mesmo ele diz sacerdócio real. E isso significa que todos aqueles que estão em Cristo são sacerdotes. Mas espera aí, Jesus não é o sacerdote? Não. Jesus ele é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, verso 10, diz que ele é o sumo sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. E nós que somos co-herdeiros com Cristo, se tornamos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote e nós se tornamos sacerdotes. Assim como Pedro também fala, né, que Jesus é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Então, nós também somos sacerdotes. E Pedro, quando ele diz isso, aqui em 2 Pedro 2,9, ele está fazendo uma referência ao livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, quando Deus fala para Moisés, eles estão ali à beira do Monte Sinai, e Deus fala para Moisés avisar o povo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Ou seja, esse era o desejo de Deus desde o Antigo Testamento, e que todos fossem sacerdotes. Por quê? Para que todos tivessem acesso a Deus. Quando o povo rejeitou o Senhor, fugiu diante da face do Senhor no pé do Monte Sinai, isso não foi possível a priori, mas agora em Jesus é possível. Todos nós somos sacerdotes. E qual é a vantagem disso? É que todos nós temos acesso a Deus. Tá? Então, aí onde você está, se não tiver um pastor, se não tiver um líder espiritual, não tem problema, você tem acesso a Deus. Eu não estou dizendo que pastor, não precisamos de pastor, tá? Precisamos sim. Eles são guias, eles apacentam o rebanho, eles são levantados por Deus, conforme Efésios 4:11, para o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento do povo de Deus. Então é Deus que levanta pastores, doutores, profetas, tá? Ele que deu essas pessoas para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então tem a sua função, mas quando se fala de entrar em contato com Deus, quando o assunto é falar com Deus, você não precisa ficar consultando profetas, você não precisa ficar consultando adivinhos evangélicos, gurus evangélicos, não. Você pode falar com Deus diretamente, porque você é um sacerdote. Tá? E como sacerdote você deve manter o fogo aceso, oferecendo sacrifícios no altar do Senhor. Aí é que está. Nós somos sacerdotes que devemos oferecer sacrifícios, mas nós também somos esse altar. Tá? O sacerdote tinha o altar à parte, né? Ele estava aqui, o altar está na frente, ele vai oferecer o sacrifício nesse altar. Mas no nosso caso, agora, nesse novo tempo, você é o altar e o sacerdote ao mesmo tempo, que oferece sacrifícios ao Senhor. Como que a gente sabe que somos um altar? Lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no seu versículo, capítulo 13, no seu versículo 10, ele diz assim, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Então é uma referência de que nós somos o altar do Senhor. Até mesmo o salmista Davi já tinha uma noção sobre isso. Por isso ele fala lá no Salmo 51, verso 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. E isso nos mostra, nos revela, ou seja, dessa forma a Bíblia nos faz entender que o nosso coração é o altar, onde nós devemos oferecer sacrifícios ao Senhor.
O sacerdote no Antigo Testamento oferecia sacrifícios 2 vezes por dia, porém hoje nós podemos oferecer sacrifícios ao Senhor o tempo todo. Glória a Deus. E como que nós vamos oferecer esses sacrifícios? O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, também nos explica. Hebreus capítulo 13, verso 15, ele diz assim, depois que ele fala que somos o altar, né? Ele diz, portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então ele está dizendo que a pessoa que confessou Jesus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, naturalmente ela deve oferecer sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor aqui não está falando de cantar, né? Se você é alguém que canta na igreja, que tem o talento, tem uma voz muito linda, gosta de cantar, talvez você pense, eu faço isso o tempo todo. Não, sacrifício de louvor não é cantar, porque na verdade cantar não é um sacrifício. Todo mundo canta, qualquer um pode cantar, né? Seja no chuveiro, afinado ou desafinado, não importa, está cantando de qualquer jeito. Ok? Louvor significa elogio. Então, sacrifício de louvor é eu viver de uma forma, viver de uma tal maneira que leve elogios a Deus. É aquilo que Jesus falou em Mateus 5. Ele diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Para quê? Para que os homens vejam em vocês as boas obras, as vossas boas obras, e façam o quê? Glorifiquem a Deus, né, ao vosso Pai que está no céu. Então é viver de uma tal maneira que as pessoas olham para você e glorificam a Deus pelo que você faz, pelo que você é. Entendeu? Pela forma como você age, como você se comporta. Isso é sacrifício de louvor. É você sacrificar a sua vida para levar elogio, louvor a Deus através da sua vida. Glórias ao Senhor. Olha o 16, ele diz, não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, sempre fazer o bem, como Paulo disse aos Romanos 12, né? Paga o mal com o bem, não te deixe vencer do mal, mas paga o mal com o bem. Isso é sacrifício. Muitas das vezes você tem a razão, mas para fazer o bem, você precisa abrir mão da razão. Muitas das vezes é assim, você tem toda a razão de falar, de reclamar, mas isso vai trazer o mal. Então, para fazer o bem, você abre mão da razão, você deixa tudo em paz. Glórias a Deus. Então, façamos o bem e vamos repartir sempre com o próximo. Essa é uma das formas de sacrifício. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,15, ele também deixa claro que precisamos oferecer sacrifícios. 2,5, perdão. Ele diz assim, vós também, 2,5, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo. Com qual objetivo? Aí ele diz, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, por causa de Jesus Cristo, eu ofereço sacrifícios espirituais que são aceitáveis a Deus. Glórias a Deus. Então, o Paulo também fala em Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, né? A sua vida, o seu corpo. Lembra da pessoa que fala, Deus só quer o coração? Esquece isso. Paulo está dizendo que devemos oferecer os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo. Então, até o meu corpo tem que obedecer à vontade de Deus, né? E renunciar o pecado, renunciar o mundo, renunciar todas as coisas, oferecer sacrifícios a Deus nos dias de hoje se resume nisso, renunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque automaticamente você vai agradar ao Senhor e vai manter sempre o fogo aceso sobre o altar. Glórias a Deus. Agora, muito importante também, uma coisa aqui muito interessante, é que conforme Levítico no capítulo 6, né, e capítulos posteriores, fica bem claro que não podemos oferecer fogo estranho no altar do Senhor. E o que é fogo estranho? Fogo estranho é aquele fogo que o homem acendeu. É quando o homem ou os homens acendem o fogo no altar. Isso é fogo estranho. Tá? Quem deve acender o fogo é Deus. Deus é o único que acende o fogo. Ele é o único que dá o Espírito Santo para habitar e viver em nós.
tá bom? E nós devemos manter isso. Por isso que Paulo fala, não entristeçais o Espírito, né? Aos Efésios, e também ele repete de novo aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito de Deus. Tá? Nós devemos manter o Espírito Santo, o fogo do Espírito aceso no nosso coração. E fogo estranho é quando, por exemplo, o homem deixa o fogo de Deus se apagar e ele mesmo, como é mais difícil conseguir fogo de Deus, ele mesmo traz fogo de outro lugar, ele mesmo tenta acender o fogo. Isso é fogo estranho. Isso é pessoas imitando ações do Espírito Santo, pessoas imitando aquilo que a obra do Espírito Santo de Deus, né? Fingindo curas, fingindo acontecer revelações e tantas outras coisas que a gente sabe que é pelo Espírito Santo, mas eles ali estão fazendo com fogo estranho. E isso é muito sério, tanto que Deus, em Levítico capítulo 10, quando os filhos de Arão trouxeram fogo estranho, Deus os consumiu, eles foram mortos, tá? Porque Deus não aceita fogo estranho sobre o seu altar, ok? Então, trazendo isso para os dias de hoje, trata-se de morte espiritual. Você fica totalmente desconectado de Deus porque você trouxe fogo estranho, porque você foi buscar fogo do lado de fora, quando na verdade você tinha que buscar fogo dentro. Tá? Isso é dentro de você. Se você viu as mensagens anteriores, você está entendendo bem o que eu estou falando. Do arrependimento para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é uma coisa dentro de nós, é aqui no altar, no seu coração, que você deve buscar o fogo que vem de Deus e não buscar fogo do lado de fora. E infelizmente nós estamos vivendo dias aí, principalmente entre os pentecostais, onde eles vivem buscando fogo lá de fora. Estou me sentindo frio, me sentindo gelado, eu preciso de um renovo, eu preciso de um sei o que lá, eu vou lá na vigília do manto, do fogo puro, eu vou lá não sei na onde. Não, irmão, é aqui dentro, devemos buscar o fogo de Deus, a chama do Espírito aqui dentro, através do arrependimento, recebendo perdão, e aí sim, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, e devemos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não nos chamou para ficar fazendo malabarismo, para ficar escandalizando as pessoas com movimentos esquisitos. Deus nos chamou para fazer a diferença através de obras, de ações, ajudando o próximo, amando uns aos outros, e não ficar num tipo de festa gospel, de forró gospel, onde todo mundo fica ouvindo forró e pulando a noite inteira. Não é isso não, querido. Deus nos chamou para fazer boas obras, tá? Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Glórias ao Senhor. E eu sei que muita gente pode acabar discordando disso, mas seja sincero com você mesmo e com Deus. Seja sincero com você mesmo e com Deus. Você ajuda tanto as pessoas quanto você fica pulando e rodando na igreja? Porque se sim, aí tudo bem, mas eu duvido muito, né? Normalmente, os irmãos que gostam, tá? Que idolatram isso. Eu não estou falando de quem faz isso de vez em quando, mas daqueles que idolatram isso, que se não tiver pulo e grito na igreja, para ele o culto foi horrível, né? Ou seja, é uma idolatria. A pessoa que gosta, que idolatra isso, normalmente são as pessoas mais difíceis de lidar, né? São os crentes assim mais chatos, mais difíceis. Eles não se deixam ensinar nada, não querem aprender nada, né? Só querem saber de farra, de festa, de pulo, de grito. E isso não pode ser obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva em direção à palavra do Senhor, porque ela nos revela a vontade de Deus. Ele nos molda e produz em nós o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5:22. E esse fruto do Espírito, se você ler Gálatas 5:22, você vai ver que está totalmente, 100% ligado a comportamento, maneira de viver, forma de tratar as pessoas, forma de lidar com as pessoas, e não tem nada a ver com outros tipos de manifestações, tá? O Espírito não pula, quem pula é a carne, quem pula é o corpo. Amém? Eu vou ficando por aqui e não deixe de acompanhar as próximas mensagens aqui no canal, onde nós vamos aprofundar ainda mais esse assunto acerca do Espírito Santo de Deus. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe.